Oi pessoal, tudo bem? Achei melhor eu gravar uma aula para explicar um pouquinho melhor sobre as funções, tá? O nosso conteúdo que a gente está trabalhando agora são as funções, a definição de função, que a gente já viu variável dependente e dependente. Para dar sequência a essas informações, então, eu vou explicar um pouquinho aqui através de alguns exemplos, tá? Então, eu coloquei aqui no quadro um conjunto A, né, formado por 0, 5 e 15, um conjunto B, formado por 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Tá? E uma função, eu vou dizer que existe uma relação que faz com que eu pegue os elementos do conjunto A, x, e some 5. Tá? Então, eu vou definir uma função que vai de A em B. Ó, essa notação aqui é uma função que leva os elementos do conjunto A até os elementos do conjunto B, através de um cálculo. No caso, o cálculo que eu determinei para essa expressão seria essa função aqui. É comum a gente escrever y igual a x mais 5, ou eu poderia escrever f de x igual a x mais 5. Como ela leva os elementos do conjunto A no conjunto B, então eu vou ter aqui o meu conjunto A, vou representar ele assim. Vou colocar aqui os elementos que eu tenho dentro do conjunto A, tá? Vou colocar aqui do lado os elementos do conjunto B, todos eles 0, 5, 10, 15, 20 e 25. E através dessa continha que eu tenho aqui em cima, essa função vai definir as informações que eu vou ligar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai pegar... Quando o cálculo for um pouco mais elaborado, a gente utiliza uma tabela. Quando não for, também pode me ajudar. Por exemplo, aqui, o x eu vou colocar o 0, o 5 e o 15, tá? E aqui do lado eu vou fazer a conta do que eu quero encontrar. Então, x mais 5. Então, eu vou pegar o x que está aqui, 0 mais 5. Ó, o x eu coloquei aqui. E deu como resposta 5. Depois eu vou ter o 5 mais o 5 que está aqui, que vai ser 10. Depois eu vou ter o valor do x valendo 15 mais 5, que vai dar 20. Então agora, o 0 tem que ser associado ao 5. Então sai do pontinho 0 e vai para o número 5. Depois o 5 sai do 5 e vai até o 10. Sai daqui e a flechinha indica onde chegou. Depois eu tenho 15, ó, o cálculo que resultou foi 20, então sai do 15 e vai para o 20, certo? Agora, pelo que a gente viu nas outras aulas, né? Todos os elementos do conjunto A têm que estar associados uma e somente uma vez para ser uma função. Então, ó, o 0 só está associado, só sai dele uma flechinha, o 5 também e o 15 também. Não tem elementos sem ligar, né? E todos eles estão ligados uma e somente uma vez. Então, essa representação é uma função. É uma função, certo? Porque eu tenho todos os pré-requisitos ali cumpridos. O que mais que eu posso dizer dessa informação que eu tenho aqui no quadro, tá? Cada vez que a gente tem uma função, a gente também tem a definição de domínio, imagem e contradomínio. Domínio é da onde partiu as minhas flechinhas, onde eu comecei a fazer o meu cálculo, tá? Então, o domínio, no caso aqui, é o 0, o 5 e o 15, que é o conjunto A. A gente normalmente escreve domínio da função, coloca dessa forma, domínio da função, né? Aonde você vai buscar os valores para substituir, para fazer a tua continha. Então, aqui é 0, 5 e 15. Eu posso colocar assim, 0, 5 e 15... Ou eu posso colocar o conjunto A aqui, né? Que não tem problema nenhum, tá? Então, domínio é da onde saíram as flechinhas. E imagem é quem recebeu a flecha. Então, eu vou colocar assim, normalmente coloca IM, pequenininho, de F. Imagem da função F, tá? Imagem da função F não é todo o conjunto B. Nesse caso, não. É só quem recebeu a flechinha. Então, ali é o 5, o 10 e o 20, tá? E o conjunto B, todo ele que estava à espera para receber as flechas, que estava pronto para ser flechado, a gente diz assim, né?
ele representa o que a gente chama de contradomínio. Então, ó, CDF, né? Não é bem isso, né? Tudo bem. Contradomínio da função f. Então, a gente escreve CDF, né? Contradomínio, daí eu coloco que é o conjunto B, quem estava pronto ali para esperar as flechas para ser flechado, mas nem sempre vai ser todo ele utilizado. Então, agora sim, para representar quem estava lá todo o tempo, né, se chama contradomínio. Então, é uma função que vai de A em B, que sai dos elementos de A, chega em alguns elementos de B nesse caso, né, e aí eu vou ter então aqui o domínio, que da onde partiram as minhas flechinhas, a imagem, quem recebeu a flecha, o contradomínio vai ser o conjunto B. Quando eu perguntar assim, qual é a imagem de 15 por essa função, qual é a imagem? É o cálculo que eu fiz com o número 15, qual foi a resposta que eu obtive? Essa resposta 20 é a imagem. Então, qual é a imagem do número 5? É 10. Qual é a imagem do número 0? É 5. Significa também que eu posso dizer assim, ó, f de 0 deu quanto? Ó, é o cálculo que eu fiz, eu substituí o x por 0 e achei 5. Então, eu vou dizer que a imagem do número 0 é 5, certo? Vou fazer a f de 5, vai dar 10. A f de 15 vai dar 20, tá? Quando eu perguntar também, quem é o x que tem imagem 20? Quem é o x que tem imagem 20? Ó, então eu vou voltando. Ah, é o 15. Quem é que tem imagem 10? Então eu vou voltar aqui. Quem tem imagem 10? O 5, tá? Isso são todas as notações que a gente pode fazer, ó. Nesse caso eu coloquei f de 0 igual a 5. Eu poderia ter colocado f de 5 vale quanto? F de 5 vale 10. F de 15 vale quanto? F de 15 vale 20. E assim a gente vai completando todas as informações. Então, eu tenho um conjunto, eu tenho uma lei que associa um elemento ao outro, é uma lei de formação da função, tá? E tenho um outro conjunto que serve para mim saber aonde vai cair as respostas que eu vou fazer as continhas, né? Através dessa representação do diagrama, eu consigo visualizar bem quem está recebendo as flechas, né? E através da tabelinha, eu consigo definir bem quais são os elementos que eu tenho que associar dentro do meu diagrama. E responder muitas perguntas, né? Qual é a imagem do número 0? Bom, então a f de 0 é 5. Qual é a imagem do número 5? Então é 10. Qual é a imagem do número 15? É 20. Quem tem imagem 10? Ah, é o 5. Então a gente faz o processo inverso também, tá? Retomando, domínio, então são os elementos da onde saíram as flechinhas. Imagem, quem foi flechado, né? Quem recebeu a flecha, 5, 10 e 20. E contradomínio é aquele que estava à disposição para ser flechado, todo o conjunto que está lá do outro lado, tá? Então esse foi um exemplo, vamos fazer mais um agora, tá? Vou apagar esse e vou fazer mais um. Se vocês quiserem copiar no caderno, seria bom, tá? Deixa eu colocar outro exemplo. Então, segundo exemplo, vamos pegar um outro caso. Vamos pegar aqui, ó, conjunto A é menos 3, menos 1, 1 e 3. No conjunto B é 1, 3, 6 e 9, tá? E a lei de formação quer que pegue o x que pertence a A e o y que pertence a B. E a lei de formação vai ser y igual a x ao quadrado, tá? Então agora eu vou representar também na forma de conjunto, eu vou colocar o conjunto A aqui, vou colocar o conjunto B aqui do ladinho, tá? Vou representar os elementos do conjunto A aqui, ok? Vou representar os elementos do conjunto B aqui. E a lei que vai fazer o associar, vou representar uma tabelinha aqui do lado, vou colocar o x, vou colocar o y igual a x ao quadrado.
Os valores de x que eu vou pegar vão ser menos 3, menos 1, 1 e 3. Ele diz, ó, que o x pertence a A e o y pertence a B. Isso é uma função, ou não sei, né, que vai de A até B. Vou definir ainda se ela é uma função, conforme a associação dos elementos que a gente vai ter. Agora eu faço a conta aqui, ó, menos 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 9. Eu vou ter menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. Depois eu vou ter 1 ao quadrado, que vai dar 1. 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então agora eu vou associar os elementos. O menos 3 vai com o 9, então vai aqui embaixo. O menos 1 vai com o 1, então vai lá em cima. O 1 vai com o 1 de novo, ó, vai lá em cima. E o 3 vai com o 9 de novo aqui embaixo. Ó, de cada elemento do meu conjunto A saiu uma e somente uma flechinha. Então, é função. Ah, mas do outro lado, lembra? Ó, aqui a minha sala toda arrumadinha, lá é o quarto de vocês. É a maior bagunça. Lá não tem problema nenhum a maneira como as flechinhas chegaram, tá? Mas daqui tem que sair somente um de cada elemento, tá? Então, é uma função. É uma função, tá? Função. E o que eu vou dizer do domínio dessa função? O domínio da função, ó, são todos os elementos que saíram daqui, ó. Então, eu posso dizer que ele é o conjunto A, posso escrever assim. O contradomínio, que é aquele que está pronto para esperar as flechinhas, é o conjunto B. Está aqui ele. E a imagem da função, IM de F, né, é quem recebeu a flechinha. Então, no caso aqui, foi só o 1 e o 9, tá? Ah, mas sobrou o 13 e o 6? Sim, sobrou, não tem problema nenhum, tá? Não podia ter sobrado aqui. Nesse caso aqui, então, eu vou ter o 1, o 13, o 6 e o 9 como contradomínio, que é o conjunto B. Poderia ter escrito todo ele aqui, ou só escrever B, sem chave, sem nada nesse caso. E aí eu posso dizer assim, qual é a imagem do número 1 pela função? Ó, o 1 está associado com 1. Qual é a imagem do menos 3? É 9. E de novo eu vou poder escrever, quando eu perguntar assim, quem é a f de 3 nessa função? Então eu vou pegar o 13 e vou ver com quem que ele está associado. Ah, ele está associado com 9. Então a f de 3 vale 9, certo? Qual é a f de menos 1? A f de menos 1 é 1. Qual é a f de menos 3? É 9. E assim a gente vai associando e fazendo as ligações para dizer que essa informação aqui no quadro é outra função também, tá? É uma função definida por essa lei y igual a x ao quadrado. Essas informações todas vão ser dadas para vocês. Qual é o conjunto A, qual é o conjunto B, qual é a lei de formação. Daqui em diante, aí é com a gente, nós que resolvemos e que fizemos todas essas continhas aí para ver se define ou não uma função. Logo que a gente faz aqui, que a gente observa que não sobrou nenhum elemento, a gente já sabe que ele é uma função. Depois a gente consegue definir então domínio, contradomínio e imagem dessa função, tá? Mais um exemplo daí, oi, deixa eu tirar esse, tá? Também pode ser copiado no caderno, tá? Um terceiro exemplo pode ser este aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Conjunto A é igual a 0, menos 2, 2 e 5. E um conjunto B igual a 0, 2, 5, 10 e 20. E eu quero uma relação que saia de A em B, né? E através dessa formulazinha, y igual a x. Então, eu vou fazer aqui o conjunto A, colocar 0, menos 2, 2 e 5. Vou colocar o conjunto B aqui, 0, 2, 5, 10 e 20. Vou já deixar uma tabelinha aqui, x e y igual a x. E os valores de x que eu vou usar, 0, menos 2, 2 e 5, são os valores que eu tenho aqui. E aí ele diz que cada y é igual a x. Bom, então é só repetir o valor. Só repetir o valor, só repetir o valor e só repetir o valor. E agora a gente faz
a junção ali das informações, né? Então, eu vou ter 0 com 0, depois menos 2 com 2, depois 2, opa, voltando, 0 com 0, menos 2 com menos 2, eu não tenho menos 2 aqui, ó, né? Volta atrás. Então, aqui, bonitinho, ó. O menos 2 não tem menos 2 do outro lado, então não deu para ligar. O 2 tem que ligar com o 2, não vai? O 5 tem que ligar com o 5. Ó, não tem cálculo errado no meu problema. Tem o quê? Tem um elemento que não tem com quem unir ele, né? Não tem com quem eu possa associar o menos 2. Não posso criar o menos 2 lá. Eu já sei que o meu conjunto B é daquele jeito. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou dizer que não é uma função, né? Porque eu não tenho todos os elementos associados no meu conjunto A. Quando não é uma função, você não vai dizer quem é domínio, quem é imagem, quem é contradomínio, porque isso existe por uma função, né? Então, nesse caso, você não precisa dizer isso, tá? Então, agora, isso tudo no caderno, depois a gente segue a aula presencial, tá? Beijo, até mais!